Bora, Fel, se liga nesse trecho que eu separei da análise perfeita do Zinho e do Pascoal falando sobre essa eliminação do Corinthians, a atitude dos jogadores, principalmente do Memphis Depay, que ontem não jogou nada e não vem jogando nada há muito tempo, pelo menos esse ano. E o Zinho fez uma versão marcial muito legal nesse vídeo. E comenta aí depois que você assistir o que ele falou, se você concorda ou não. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente vai falar sobre Corinthians e Barcelona. O Corinthians venceu 2-0. Conseguiu a vitória, não conseguiu a classificação. E aí, eu até pegando a imagem, ô Pascoal, a faixa ali, aliás, a torcida do Corinthians é sempre brincadeira. Parabéns mais uma vez pelo que fez durante os 90 minutos e até depois, reconhecendo pelo menos o empenho do time ao longo do jogo. Eu falei que eu ia mudar aqui a pergunta porque tinha aquela faixa jogar por nós. O Corinthians ao menos jogou por eles? Você estava lá, Pascoal. Eu quero que você fale sobre isso. Mas eu tenho uma pequena divergência com os Zupac desde ontem do Linha. Eu estava vendo. Mas é legal ter divergência porque você consegue, na divergência, encontrar os pontos que a gente precisa discutir. Primeiro, para começar pela torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians joga muito melhor que o time. A torcida do Corinthians é muito melhor que o time do Corinthians. Isso é incomparável, não tem nenhuma discussão. Incomparável! Desde o momento que o time entrou em campo para o aquecimento, quando eles souberam que o Garro era 7h26, né? Que todos ficaram sabendo que o Garro iria jogar. A torcida se transforma no estádio, começa a ganhar corpo, ganhar volume e tal, a torcida é espetacular. O gol no primeiro tempo, esse gol do Félix Torres, com a colaboração decisiva do goleiro, porque o goleiro ajudou. O time do Corinthians se imaginava que pudesse voltar no segundo tempo mais aplicado taticamente em alguns momentos e melhorando a sua estrutura ofensiva, melhorando alguns aspectos também dos seus jogadores. O Memphis é uma situação que precisa ser melhor analisada. Ele chega com dificuldade de jogar no Brasil, depois ele ganha um pouco mais de condicionamento físico e a qualidade dele se sobressai pelo condicionamento físico que já estava melhor. E ele joga realmente muito bem na temporada passada. O Corinthians não fez nenhum jogo nessa temporada, na minha interpretação, como jogou na temporada passada. E acho que ontem o Corinthians ficou devendo... em muitos aspectos do jogo, não ficou devendo vontade. A gente não pode reclamar que o time do Corinthians não tem vontade. Você pode reclamar do Corinthians que não tem uma postura tática correta para jogar contra um adversário que vinha com uma proposta muito clara. Para quem via de cima, via claramente uma linha de 4 e outra linha de 5 na frente. Uma linha de 4 e uma linha de 5. Só o Ribeiro à frente. Só na frente o centroavante para tentar alguma coisa, especular alguma coisa. E chorando por um contra-ataque, né? Pedindo por um contra-ataque. E o Corinthians não conseguiu passar por essa linha de marcação, muito mais pelo efeito do próprio Corinthians, ou defeito do próprio Corinthians. O Corinthians não foi contundente quando tinha a bola, o Corinthians não foi expressivo com a posse de bola, o Garro começa num nível muito bom, muito legal, mas com o passar do tempo, não sei se voltam as dores, não sei se ele decai fisicamente, e ele acaba caindo também. Eu não vi o Memphis, eu vi o Memphis Depay se não me falha a memória, aos 28 do primeiro tempo. Aquela bola que ele recebe nas costas do volante. Isso, ali na cabeça da meia-lua, ele bate a bola aos 28 minutos, eu vi o Memphis Depay, depois eu não vi mais. O Romero, que eu tinha muita esperança, também não consegui ver. Muito mal. Então, a bola não chega no Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto, a bola precisa chegar... Se chegarem 2, 3, ele vai guardar uma. Não, e ele, muitas vezes, a bola precisa chegar para ele, né, com a profundidade para ele correr. Só que o time adversário ainda todo assim, recuado. ele teve no 0-0, ele teve uma cabeçada, logo depois do chute, aquele chutaço do Carrilho, uma cabeçada que o goleiro pegou, depois ele teve um outro chute que o goleiro pegou. É curioso, assim, eu divergi do Pascoal, antes de divergir ontem no Linha, a respeito da impressão deixada pelo jogo. Eu achei o jogo do Corinthians bom, não achei o jogo do Corinthians ruim. Claro que poderia ser melhor. Eu também acho. Porque o Corinthians tem questões. O Corinthians é um time que, ele, do ponto de vista tático, ele não tem evoluído. Não tem evoluído. O Corinthians vai bem quando ele está ali encaixado e os seus homens de frente resolvem os jogos. Então acho que esse é um ponto que a comissão técnica
tem que apresentar, uma evolução tática. Dentro do que o Corinthians apresenta, eu acho que ontem o Corinthians entregou algo muito perto do que era preciso para resolver a missão que parecia impossível. Não foi possível, o Corinthians caiu pelo jogo da semana passada, menos pelo jogo de ontem. Agora, sobre o jogo de ontem, uma coisa que me chamou a atenção, aos 30 minutos, quando o Ramon tira o Ranieri e coloca o Romero, a intenção da alteração, ela foi muito boa. 30 minutos, estava 0-0, o time está jogando em cima, vou botar mais em cima, vou tirar um volante e botar um atacante. Só que essa alteração matou, no meu entendimento, o melhor momento do melhor jogador do Corinthians no jogo, que foi o Carrilho. O Carrilho, até a alteração ser feita, estava jogando como um volante, um meia, pela direita. E dando muito trabalho para cima do lateral, agora me fugiu o nome, do lateral do Tchalá, lateral esquerdo da equipe do Barcelona. E driblando, indo para a linha de fundo e combinando bem com o Mateuzinho. Quando ele faz a troca, que do ponto de vista conceitual foi correta, e coloca o Romero e puxa o Carrilho para segundo volante, o Romero não entra bem e o Carrilho fica muito distante do jogo mais quente. E aí piorou. Piorou, mas ainda piora para o Memphis, porque ele vai jogar bem aberto pela esquerda. Eu não gosto do Memphis aberto. Ele espaçou o time, ele queria espaçar o time do Barcelona, bota o Memphis lá pela ponta, né, para abrir um pelo lado esquerdo, o outro pelo lado direito, para trazer o Garro mais aproximado e os dois volantes chegando por trás. A intenção foi boa, mas só que os jogadores não têm essas características, né? O Garro começa bem, cai. Sim. O Memphis não joga bem em nenhum minuto do jogo. Tanto que do instante que ele fez a alteração, que foi o minuto 30, o Corinthians só foi voltar a finalizar no minuto 41, que foi o gol do Félix. Então, assim, a alteração é feita no momento de maior pressão do Corinthians ali, chute do Carrilho, cabeçada do Yuri, chute do Memphis. 0 de jogo, o goleiro já estava sendo apertado. Mas naquele recorte, do chute do Carrilho pro chute do Memphis, foi tudo ali muito pertinho e logo depois ele fez a troca. Fez a troca para tornar o time mais ofensivo, o time ficou 10 minutos sem bater para gol. Demorou um pouco para encaixar. E no segundo tempo, o Corinthians estava muito mais afobado do que já estava no primeiro. E aí quando você joga se atropelando, a organização, a calma, isso fica comprometido. Então, assim, o jogo inteiro ele foi muito pautado pelas sequelas do jogo de ida. Tanto o comportamento do Barcelona, que veio para se fechar, como a ansiedade natural da equipe do Corinthians. Ainda assim, ficou por um gol, uma bola um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, de levar para os pênaltis. Eu acho que o problema, de fato, não foi ontem. O grande problema dessa eliminatória foi o jogo da semana passada, que foi um escândalo o nível de atuação que o Corinthians teve. Olha só quem está conosco, ele, aí, o Tetra. sim. Zinho está conosco para falar sobre o jogo do Corinthians. Zinho, que prazer tê-lo aqui. Boa noite para você e esse Corinthians. Quero te ouvir, Zinho. Tudo bem, Felipe? Boa noite para você também, para o meu querido Pascoal. O Zupac estava aqui atento, ouvindo. E acaba que eu concordo muito com o que ambos falaram, mas principalmente o Zupac agora, essa fala final. É uma pena. Eu ontem no programa falei muito sobre a dificuldade que seria. Falamos, né, Zupac? O Pascoalzinho estava lá na arena, mas tudo pelo que fez no primeiro jogo. Então a gente estava vendo muita dificuldade de alcançar essa vitória de classificação, né? Porque conseguiu a vitória. Pelo que apresentou no primeiro jogo. O preço ficou muito alto, né, Felipe? Muito alto para o Corinthians descontar. 3-0 é muita coisa num jogo de decisão, de muita pressão. Mas fica aquele gostinho que quase deu, né? Mesmo não sendo um espetáculo, né? Essa vontade, essa aplicação, essa coisa de aproveitar o mando de campo, de jogar com a sua torcida, de ir no abafa, ficou por um gol. Então, fica no quase. No final ali vi, né, boas manifestações, porque tem essa decisão, né, também contra o Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras, a rivalidade, faz com que o torcedor não cobre tanto, vamos dizer assim. A gente que está mais detalhando o que poderia ter sido uma classificação heróica, mas que a gente entende muito porque foi o que fez no primeiro jogo, que proporcionou o Corinthians estar fora da Libertadores. Causa uma frustração, né, Felipe? Frustração porque o Corinthians classificou o ano passado no Campeonato Brasileiro, que ninguém acreditava, um time que brigava para não cair,
em boa parte do campeonato e tem uma arrancada maravilhosa e tem um início de ano fazendo a melhor campanha na fase de grupos do Campeonato Paulista, mesmo não sendo um jogo espetacular, mas em alguns momentos o Corinthians, mesclando o time, consegue ter a melhor campanha, tem o sonho de ir para a fase de grupos da Libertadores, e isso é interrompido mais uma vez na história do Corinthians, né? Para mim não é a pior eliminação, né, do Corinthians numa pré-Libertadores, mas pela expectativa que foi criada, inclusive em mim mesmo, eu também acreditava muito no Corinthians classificado, o Brasil ter mais um representante na fase de grupos, dá um desânimo, assim, uma quebrada muito grande, e que vai ser transportado tudo isso para um Campeonato Paulista, que não era a competição mais desejada. Ela é importante para o Corinthians, mas todo corintiano queria a classificação na Libertadores. Mas agora esse Campeonato Paulista ganhou um status muito maior. Para a temporada, hein? Não é só nem para o Campeonato Paulista. Olha que doideira, botar assim. O futebol é muito doido, né? Se o Corinthians tivesse terminado o Campeonato Brasileiro do ano passado em 9º, arrancada, escapou do rebaixamento, arrancada, terminou em 9º, foi direto para a Sul-Americana. Hoje o ambiente seria mais tranquilo para o sorteio de segunda-feira. Mas terminou em 7º, foi para a Libertadores, aí colheu esse fiasco mais uma vez, pela terceira vez em 4 disputas de pré, né? O Corinthians jogou 4 pré-Libertadores, em 3 delas ele caiu, já vai chegar pressionado para a Sul-Americana para o sorteio de segunda-feira, 8 horas, aqui na ESPN. Uma coisinha, né? Vai lá, pastor, para a gente ouvir o Ramon Dias depois. O jogo ontem teve um tempo nulo. 45 minutos de bola parada. Ah, sim. 45 minutos a bola não rolou. Quer dizer, o cidadão pagou para ver o jogo inteiro, mas ele só viu meia etapa. Só viu a primeira etapa ou a segunda etapa. O jogo, assim, muita manha. Teve uma hora que 3 jogadores caíram ao mesmo tempo na área. Parecia que tinha sido um terremoto, porque todo mundo caindo dentro da grande área. É um negócio assim, eu sei que é do futebol sul-americano. Mas não deveria. Mas é um negócio... de 15, 20 de acréscimo, não é possível. Ontem, no Linha de Passe, já foi assunto, foi também um debate de discordâncias, que é a história do Memphis Depay criticado. Jogando para vocês com uma mini opinião, eu acho que ele não foi bem, inclusive na Libertadores inteira, né? Nos outros jogos também, mas também não acho que seja um diagnóstico claro de que o Memphis Depay caiu num buraco, não sai mais e tudo mais. Onde que preocupa? Onde que o que ele apresentou ou deixou de apresentar nesses confrontos em que se assume que ele vai ser um protagonista, onde que preocupa o cenário que a gente viu? O que mais me incomodou no Memphis não é a questão técnica, porque a hora que a bola para no pé dele, algo especial sempre pode acontecer, um drible, um passe, um chute, ele chuta muito forte, e ele teve alguns momentos técnicos no jogo de ontem, mas o jogo de ontem era um jogo atípico em termos de entrega, o próprio Hugo falou, a gente entregou tudo o que tinha. E o Memphis, em campo, me passou a impressão de estar numa rotação mais baixa que o time no jogo de ontem. Ontem era um jogo de urgência, e eu usei até essa expressão no Linha ontem. Acho que faltou senso de urgência para o Memphis. Toda hora que a bola para no pé dele, não toda, mas muitas vezes, ele quer dar o passe mais bonito, o toque mais bonito, a cotovelada que ele deu no rapaz ali, mas ele quer fazer o lance mais plástico, porque ele é melhor que os outros, porque ele é acima da média, e esses lances são lindos. Só que tem jogo que pede um pouco mais do que isso, e ontem era o jogo que pedia algo a mais, e eu achei do ponto de vista de intensidade, de estar ligado, de entender o que o jogo pedia, eu achei o Memphis um pouco alheio e esperando muito a bolinha no pé para fazer o lance mais plástico possível. Ainda assim, a gente olha para a temporada dele, ele já tem, por exemplo, 6 assistências, ele está contribuindo para gols do Corinthians. Ele tem 14 jogos em 2025, e ele fez outros 14 em 2024. Ano passado ele marcou mais gols do que deu assistência. Esse ano ele tem marcado poucos gols e contribuído mais com assistências. Ele tem sido menos decisivo na atual temporada. Acho que falta um pouco mais de entrega, de intensidade em alguns jogos, porque com bola no pé, ele é um cara que pode fazer diferença. Memphis preocupa, Oswaldo Pascoal? Preocupa porque o Corinthians precisa muito dele. E vai preocupar para a final do campeonato se ele jogar com essa rotação baixa, como disse o Zupac. Se ele jogar com essa tiriça, aí fica difícil.
O Corinthians precisa mudar muita coisa, porque o Corinthians está fácil de ser marcado. Os adversários já mapearam o time do Corinthians, né? Já sabem que os volantes saem pelo lado do campo, já sabem que o Corinthians joga um volante centralizado, já sabem que o Garro é o homem da articulação e todas as boas jogadas passam pelos pés do Garro, né? E o Garro ontem fez questão de jogar, mesmo com todas as dificuldades, com os problemas no joelho. Ele fez questão de jogar, porque ele sabe da importância da Libertadores. E a gente, às vezes, fica cobrando essa importância da Libertadores, porque as pessoas precisam entender que Libertadores da América é coisa muito séria. Sim. É uma disputa muito séria. O Zinho ganhou a Libertadores com o Palmeiras em 99, sabe como é que é? É difícil ganhar a Libertadores, cara. É muito difícil, é muito complicado jogar e ganhar a Libertadores. E os jogadores precisam entender isso. Que essa dificuldade é para jogar contra o UCV, é contra o Barcelona de Guayaquil, vai ser contra qualquer time, vai ser contra o River Plate, Lima, vai ser contra o Alianza Lima, todos eles, se você pegar quase todos os times da Libertadores, porque o pote 4 tem uns clubes que não tem tanta expressão, mas todos eles, até o pote 3, você tem que respeitar, porque são times que já fizeram final, ou estiveram em oitavas, ou em quartas de final, eles estão chegando toda hora. Então, o Corinthians ontem deveria ter, acho que no primeiro jogo, acho que se eu fizer um recorte só da Libertadores, eu vou ficar muito decepcionado com o Corinthians. Foi péssima. Não, Libertadores foi uma tragédia. A Libertadores do Corinthians Uma tragédia. Também acho. Eu não sei o que o Zinho pensa disso aí, mas para mim a Libertadores é uma tragédia. Zinho, eu evito muito esse tipo de definição, tragédia, mas se você pegar os 4 jogos, só teve esse quarto jogo. Os outros 3 foram muito ruins, mas muito ruins, Zinho. Sem dúvida. E assim, você não gosta de usar a palavra tragédia, mas então eu vou usar a palavra vexame, tá bom? Escapou de um vexame, porque ficou perto de perder a classificação para um time quase amador, né? O UCV. Porque o Corinthians quase foi desclassificado em casa. Para um time, meu Deus do céu, acho que se juntar aqui o meu time aqui, é porque a gente já tá velhinho, né? Eu tô com 58. A gente ganha daquele time do UCV. E o Corinthians quase ficou fora dentro de casa. Foi por pouco. Então, assim, é frustrante. É frustrante. O Corinthians não jogou contra as melhores potências. Eu respeito o Barcelona de Guayaquil, tem uma história, até em Libertadores, disputou final de Libertadores. Tem jogadores bons jogadores. Não vi nenhum cara diferenciado. Tem um bom time, organizadinho, determinado e entendendo a competição. Eu acho que assim, essa discussão sobre o Memphis passa muito por isso. O Pascoal tem uma frase, né, Pascoal? Como é que é? Você fala que o jogador joga por alguém... Por algo ou por alguém? Por algo... Fala aí, pastor. Sim, o jogador joga por algo ou por alguém. Se ele precisa ajudar um companheiro em campo, se ele precisa ajudar alguém da família, se precisa ajudar o massagista, se precisa ajudar o roupeiro. E o algo é o quê? Arame, bufunfa, l'argent, ien, euro. Aqui, ó. Zinho. Então, assim, eu tô pensando no Memphis, assim, eu acho que, né, pelo nível que ele atingiu na Europa e tudo, financeiramente ele está bem. Mas é sempre importante você buscar mais. Você buscar, né, motivação em algo mais. E o Zupac falou muito bem. Eu não vi o Memphis assim, com uma aplicação de decisão de Copa do Mundo. Porque era isso. Né? E entender aonde ele está. É no Corinthians. A torcida do Corinthians, ela cobra no mínimo aplicação, disposição, raça. É o que o Garro fez. Veja o Garro, exato. Sentindo com problema e tudo, nem me pareceu isso, ver ele assim, contundido ou sentindo dor. Ele se entregou no jogo. Ah, jogou bem? Aí vamos discutir. Mas assim, essa vontade, essa aplicação, esse movimentar, o chamar a responsabilidade, dividir, lutar, sabe aquela coisa? A gente costumava dizer, a maioria dos jogadores falam isso nas rodas, né? Treino é treino, jogo é guerra. Na verdade, já está se falando diferente, né? Decisão não se joga, decisão se vence. Ninguém fala assim, dar espetáculo, jogar bonito, jogar lindo. Não. É uma entrega, é uma atitude,
é buscar lá de dentro, é entrar em campo e se arrepiar quando vê o estádio lotado, é entrar em campo e ver que os torcedores enfrentaram uma tempestade para chegar no estádio. Ou não foi isso, Pascoal, que você estava lá no estádio e horas antes do jogo, o dilúvio que aconteceu, ficou preocupado, como é que os caras vão chegar, o metrô, o ônibus, o trânsito vai... E os caras estavam lá, e a torcida do Corinthians estava lá, e a torcida do Corinthians acreditou, tomou de 3, e a torcida do Corinthians acreditou. Eu assim, acho o Memphis também. O Zupac, você falou aí, eu concordo, tá? Tecnicamente, a bola bate no pé dele, você sabe que ele é um cara de toque mais refinado e tal. Mas na decisão, só isso não basta, não. Não basta. Não dá. E ele tem que vestir essa camisa do Corinthians. E se ele dá esse primeiro exemplo, os caras vêm junto com ele. A torcida vem junto com ele. Eu acho que faltou um pouquinho. Eu não sei se as discussões no vestiário... Não, é da bola. Eu já briguei com tanta gente no vestiário, já discuti, já reclamei dentro de campo, já briguei com o juiz, já briguei com torcida, já briguei com o treinador, já briguei... Passei por tudo isso. Sei que acontece. Depois a gente vai se resolvendo. Mas é muita coincidência, assim, depois de que foi divulgado, bate-boca... Ele com o Gustavo Henrique, né, e tal, senti ele assim meio que vou jogar, vou lá, não falando tanto, não discutindo tanto, não brigando tanto. Me chamou a atenção, eu espero que eu esteja errado, tá? Que foi um jogo que aconteceu, não foi aquela dinâmica, aquela entrega do Memphis, que com a bola é muito bom, mas no Corinthians não adianta só você jogar um jogo bom, você dar uma assistência no outro jogo. O torcedor, estou falando do Corinthians, mas eu joguei no Flamengo, que tem essa característica, né? Joguei em outras equipes e contra outras equipes que o torcedor tem esse comportamento. Então, assim, acho que faltou isso um pouquinho, sim, para o Memphis. E eu espero que foi um jogo, porque vem coisas grandes pela frente e a cobrança vai aumentar. Essa desclassificação, o torcedor está quieto, assim, está engolindo, está chateado, está triste, os jogadores estão sofrendo, mas domingo não perde não, hein? Domingo, sabe, o torcedor tá assim, tá bom, passou, agora é o Palmeiras. Agora, o Pascoal, agora é Corinthians e Palmeiras. Agora você vai entender o que é Palmeiras e Corinthians. E o Memphis tem que entrar rapidamente nessa pilha. Então é isso, o Zinho aí, o Pascoal. O Zinho, que nem corintiano, ele que tem mais identificação com o Flamengo, até mesmo com o Palmeiras, com o rival. O cara deu uma aula aí de Corinthians, né? Realmente, o Memphis tem que entender o que é Corinthians. Ah, mas ele foi na favela, ele visitou não sei aonde, ele tá gravando música. Cara, a gente quer saber dentro de campo. Ano passado, quando ele chegou, realmente deu um gás na equipe, fez uns gols, deu passe. Mas esse ano, cara, ele tá muito abaixo, fora de forma. Já era pra estar em forma, já com 3 meses já de temporada, o cara tá nessa lentidão, sempre querendo dar um toquezinho refinado a mais ali. Às vezes tem que ser simples, cara. Toca simples, vai, toca, recebe, bate pro gol. Pô, aquela bola de voleio na entrada da área ali, quase na pequena área. Cara, não precisa daquele voleio. Pega de primeira, mas de bate pronto, não precisa dar um voleio, cara. Talvez se ele dominasse ali, eu acho que o zagueiro chegaria na bola, porém, cara, ele tem que começar a jogar bola. Senão, esse respeito da torcida, essa lua de mel com a torcida acaba. Porque se não começar a responder, a Fiel vai cair pra cima. Aí ele vai ver que é a torcida do Corinthians. Ele tá vendo um lado legal por enquanto. Cara, ontem, eliminação, mas quando a Gaviões e a Fiel, a torcida começar a protestar, ele vai ver realmente o que é Corinthians. Principalmente se os caras foram lá no CT. Na verdade, já foram, mas sim, mais light, né? Mas quando for pra cobrar mesmo, cara, aí ele vai ver que é Corinthians. Cara, ainda bem pra o Alberto também, quase não pegou na bola. Teve uma chance ali com 6 segundos e mais nada também. O Garro jogando de sacrifício. Correu pra caramba, mas não é aquele Garro que a gente viu no passado. A gente espera mais. Porém, vamos ver se depois dessa pausa da FIFA aí se dá uma amenizada nessa contusão dele. Eu acho bem difícil, porque ele ficou um tempão aí parado, só treinando um mês e pouco aí, e voltou ainda bichado. Então fica difícil saber. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do vídeo. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.